Daí, pessoal, mais uma resolução. Arqueólogos encontraram um colar de ouro feito de placas no formato de pentágonos regulares. Cada uma dessas placas está conectada a outras duas placas, como ilustra a seguinte figura. Quantas placas formam o colar? Bom, então diz que o colar é formado por placas pentagonais e esses pentágonos são regulares. Então vou colocar aqui, ó. Todo polígono regular apresenta duas características. Quando é que o polígono é regular? Quando ele tem lados congruentes, ou seja, lados de mesma medida, vou pôr assim, ó, lados iguais, e os ângulos internos também têm a mesma medida. Então, ângulos internos também iguais. Por exemplo, o quadrado. O quadrado é um polígono regular. Os quatro lados são iguais, botando aqui lado L, e os ângulos internos todos são iguais a 90 graus. Outro polígono regular bem conhecido é o triângulo equilátero, que tem três lados iguais, lados aqui iguais a L, e os ângulos internos iguais, no caso, iguais a 60 graus. Então, aí eu tenho pentágonos regulares. Os lados são iguais e os ângulos internos também são iguais. Bom, eu vou imaginar o seguinte, esse colar, ele segue essa mesma orientação, formando aí, sendo formado por pentágonos regulares. Então, vou colocar aqui um outro, ó. Uma outra placa, seria mais ou menos assim. Ó, aqui eu teria mais uma placa. Aqui também, né? Mais uma placa. Eu já teria aqui 1, 2, 3, 4, 5 placas pentagonais. E esse colar segue aqui, ó, colocando placas pentagonais aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, até que eu tenho o colar todo fechado aqui, ó. E aí pensa que o número de placas equivale ao número de pentágonos. E observa que esses pentágonos, eles formam aqui por dentro um polígono também regular. Olha só aqui, ó, esse lado do pentágono, esse lado aqui do pentágono com esse lado, com esse lado, com esse lado, olha só, vai se formando aqui um outro polígono que também é regular, porque os lados são iguais, inclusive coincidem aqui com o lado de cada pentágono, e os ângulos internos aqui são iguais. Então a sacada desse exercício está justamente nesse ângulo aqui interno. Esse ângulo que é igual a esse, que é igual a esse, e assim por diante. Deixa eu mudar aqui. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, que são ângulos iguais. Bom, para eu encontrar o número de placas, ou ainda o número de pentágonos, na realidade é o número de lados desse novo polígono que está sendo formado por essas placas. Então, eu vou colocar assim. Eu vou dizer que o número de placas equivale ao número de lados do polígono formado pelos pentágonos, né? Os pentágonos estão sendo colocados aí justapostos, né? Um do ladinho do outro, e aí vão formar um polígono. O número de lados desse polígono equivale ao número de placas, equivale ao número de pentágonos. Bom, vou pensar assim, ó. A soma interna, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo é dado por n menos
2 vezes 180 graus. Isso vem, por exemplo, assim, ó, por quê? Se eu pegar, por exemplo, um polígono com 4 lados, tá? Esse retângulo, eu divido ele em 2 triângulos, ó. Então aqui eu tenho 180 graus e aqui eu tenho 180 graus. Quer dizer, eu tenho 2 vezes 180 graus. Eu tenho 4 lados e 2 triângulos, 2 vezes 180 graus. Quer dizer, o número de triângulos é sempre 2 a menos. Se eu pegasse, por exemplo, vou pegar um hexágono. Olha só aqui, ó, hexágono. Hexágono tem 6 lados. Eu consigo formar aqui um triângulo, outro triângulo e aqui mais 2 triângulos. Então eu tenho aqui 180, 180, outro triângulo 180, outro 180. Então é 4 vezes 180. O número de lados é 6. Então aqui 6 menos 2, 4. 4 vezes 180. Então isso é uma forma de eu confirmar que essa expressão, número de lados menos 2 vezes 180, realmente define a soma dos ângulos internos. Ok. Agora eu vou para um outro passo. Eu vou pensar quanto mede cada ângulo interno aqui, ó, desse polígono que está sendo construído pelos pentágonos. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou pensar quanto mede cada ângulo interno do pentágono regular. Eu tenho que ver quanto é que mede esse ângulozinho aqui, que é igual a esse ângulozinho aqui. E se eu observar esses 3 ângulos, eles fecham aqui os 3 ângulos, 360. Então aqui, ó, fecha a soma dos 3, 360. Então eu vou calcular cada ângulo do pentágono. Bom, vou usar essa fórmula aqui, por exemplo. Então diz que a soma dos ângulos internos do pentágono, S5, é dado por 5, que é o número de lados do pentágono, menos 2 vezes 180. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180. Isso fecha 540 graus. Então, 540 graus é a soma de todos os 5 ângulos do pentágono. Como eu estou precisando calcular separadamente um só, vou pegar esse 540. Já vou aproveitar aqui, ó, vou dividir por 5 e vou encontrar 108 graus. Então, cada ângulozinho aqui interno do pentágono é 108. Então, isso aqui é 108 graus e esse outro aqui, 108 graus. Então, eu tenho esses 2 ângulos iguais a 216. Então, vou fazer um cálculo secundário. Eu vou pegar 360, que é a volta aqui, ó, desses 3 ângulos. Vou diminuir esses 2 que eu já sei que é 216, são 2 de 108. E aqui vai dar 10, dá 4, 5, 4, 3, 2, 1, 144 graus. E essa informação bastante relevante. Eu sei que esse ângulo interno aqui é 144 graus. Assim como aqui também, ó, é 144 graus. Assim como aqui também, ó, 144 graus. E assim vai acontecendo com cada ângulo interno desse polígono que está sendo formado. Então pensa que esse 144 ele também é decorrente, de certa maneira, dessa fórmula. Se eu pegar a soma dos ângulos internos, de qualquer polígono e dividir pelo número de ângulos ou número de lados, eu vou ter o valor de cada ângulo interno. Claro que eu estou pensando aqui que os ângulos são todos iguais, né? Polígono regular. Então, de novo, se eu quero descobrir um ângulo, eu pego a soma e divido pela quantidade de ângulos. Foi o que eu fiz aqui. Eu queria descobrir um ângulo do pentágono. Eu peguei a soma dos 5 ângulos, que é 540, dividi por 5 e encontrei 108, que é cada um. Então, cada ângulo sempre é assim. Então, nesse polígono é o contrário. Eu tenho 144, que é cada ângulo. Então, se eu pegar a soma dos ângulos, dividir pelo número de ângulos, que é a mesma coisa que o número de lados, isso vai dar cada um, que é 144. Agora conta, né? Sn é n menos 2
vezes 180, aqui sobre n, isso é igual a 144. Esse n vem para cá na falsa passagem multiplicando, n menos 2 que multiplica 180 é igual a 144n. 180 que multiplica n e multiplica menos 2, distributiva, isso vai dar 180n menos 180 vezes 2, 360. Isso é igual a 144n. Para isolar o n, 180n menos 144n, isso é igual a 360. 180 menos 144 dá isso 36. Então eu tenho que 36n é igual a 360. n, que é o número de ângulos, que por sua vez é o número de lados, n é igual a 360 divide por 36, e aí eu tenho que n é igual a 10, justamente o que eu estou pedindo, número de lados, que corresponde ao número de ângulos, que corresponde ao número de pentágonos utilizados, ou seja, número de placas. Portanto, alternativa C. Ok? Então era isso, espero que esse vídeo aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.